Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 3 do nosso curso sobre Eclesiologia, a nossa disciplina que trata sobre a doutrina bíblica da Igreja. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre as características da Igreja, características essenciais que compõem a Igreja de Cristo e que são as suas marcas ao longo de toda a sua história. Nessa disciplina, nós já vemos nas aulas anteriores sobre o significado do termo igreja. Analisamos Antigo e Novo Testamento e como esse termo é apresentado na Escritura, mostrando como somos o povo da aliança, o povo do pacto, o povo do Senhor. Também aprendemos na última aula sobre as formas de governo, como uma liderança dada por Deus à sua igreja aqui na terra pode nos conduzir para cumprirmos a nossa finalidade, o nosso objetivo, e nos livrando também dos erros, nos livrando dos tropeços, conforme nós olhamos para Efésios capítulo 4, e também terminamos a última aula falando sobre as formas de governo que se propagaram ao longo da história e o compromisso de uma membresia local com a sua igreja para o crescimento, tanto quantitativo quanto qualitativo do corpo de Cristo. Nessa aula nós vamos olhar para 4 características essenciais da Igreja de Cristo, que são a sua marca ao longo da história. A igreja existe, como já afirmamos, para uma finalidade muito específica, que é a de ajuntar e reunir o povo do Senhor, o povo da aliança, o povo eleito de Deus, em uma nova humanidade que adora ao seu nome. Para isso, a igreja precisa estar ciente do seu papel, da sua proposta e da sua missão. Isso se faz a partir dessas 4 características que serão abordadas nessa aula de hoje, que essencialmente são essas: a koinonia, a função querigmática ou querigma da igreja, a diaconia e a martiria. Esses 4 elementos, essas 4 características compõem aquilo que nós chamamos de Igreja de Cristo e são a sua marca em qualquer lugar que ela esteja manifesta. Em outras palavras, onde quer que esteja a Igreja de Cristo, ela deve ter como sua característica essencial a koinonia, a proclamação do Evangelho, o serviço e o testemunho. E nós vamos hoje passear por alguns textos bíblicos e abordar essas características da Igreja do Senhor. Por isso, tenha por perto aí papel, caneta, a sua Bíblia, para que possamos absorver ao máximo o conteúdo desta aula ministrada por aqui. Bem, eu quero começar falando sobre uma herança que nós temos da Reforma Protestante. Na Reforma, quando os reformadores pensaram no que seria então uma igreja saudável, uma igreja comprometida com a Bíblia e com Cristo, e não apenas com Roma e com a sua hierarquia clerical, os reformadores chegaram a uma conclusão que existem 3 marcas confessionais da igreja. Eles diziam que toda igreja que se chama Igreja de Cristo precisa, em primeiro lugar, ser centralizada na palavra e na pessoa de Cristo. A segunda grande marca que os reformadores traziam para aquele momento e que são até hoje úteis para distinguir igrejas verdadeiras, compromissadas com o Evangelho, de igrejas que não são genuinamente cristãs, é a disciplina eclesiástica, o exercício da disciplina, o zelo pela pureza da igreja e também pelo seu testemunho. E a terceira e última grande marca que os reformadores deixaram para nós como herança é a administração correta dos sacramentos ou da ordenança, batismo e ceia do Senhor. É a partir dessa estrutura que as igrejas protestantes conseguiram se distanciar e se distinguir das igrejas que não aderiram à Reforma Protestante e que continuaram com o compromisso católico romano. As igrejas protestantes, então, a partir da Reforma, olharam para esses 3 fundamentos que os reformadores trouxeram como marcas da igreja e usaram esses elementos para fortalecer características genuínas da Igreja de Cristo, que se desenvolveram ao longo da história desses 4 pilares. O primeiro deles, a koinonia, que significa a comunhão dos santos. A primeira característica de uma igreja genuinamente cristã é que nessa igreja existe um compromisso de amar uns aos outros como reflexo daquilo que Deus fez por nós. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13, os versos 34 e 35, João, capítulo 13, versos 34 e 35, nos trazem uma afirmação de Cristo sobre um novo mandamento. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, verso 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto
conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Observemos que, ao falar com os seus discípulos, Jesus está fazendo uma distinção do seu comportamento, da sua forma de viver, em relação às outras instituições que existiam na antiga Judéia. Jesus está definindo ali os limites e os muros que definirão o que é a igreja que ele estava naquele momento inaugurando nesta nova era, chamada a era escatológica, o último tempo, o tempo da igreja, que ele estava ali para implantar. Jesus começa dizendo que este novo mandamento, na verdade, não é um novo mandamento, mas correspondia ao mandamento dado ao longo da história de Israel, como por exemplo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que nos mostra que esse amor ao próximo era uma das marcas distintivas da ética do reino de Deus. O que Jesus faz em relação agora aos seus discípulos é dizer que se eles realmente querem serem contados como uma nova humanidade, distinta das outras instituições e governadas pelo seu senhorio, a primeira coisa que eles deviam ter uns para com os outros era um tipo de amor não fingido, um amor não meramente formal, mas um amor que revelasse ao mundo a ação de Deus para com o povo. Observem que há uma conexão da ação de Cristo na manifestação desta koinonia. No verso 34 ele diz: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A koinonia, como uma marca da igreja, nos ensina que nós devemos exercer este amor fraternal não pelos afetos, não pelas aproximações ou muito menos por afinidade, mas exercermos o amor como um mandamento, uma ordem do Senhor para o seu povo. Nós devemos amar como uma forma de cumprir em obediência aquilo que o Senhor falou. Isso nos leva a pensar que esse tipo de vida transformada daquelas pessoas que agora compõem a igreja significa que esse amor deve estar presente onde quer que ela esteja. As pessoas que compõem a igreja do Senhor, elas devem manifestar de forma intencional, de forma sacrificial e também de forma totalmente comprometida as pessoas que estão ao seu redor. Começar pelos que são discípulos, a começar por aqueles que fazem parte da comunidade local, como o verso 34 e 35 nos dizem. Nós precisamos amar uns aos outros para que o próximo, o nosso irmão de caminhada, entenda em nossa atitude de amor aquilo que Deus fez por ele. E isso é muito prático. Quando nós amamos alguém que erra, quando nós amamos alguém que peca contra nós, quando nós amamos alguém que é falho em suas atitudes e ainda assim damos a essa pessoa uma oportunidade de sentir um amor que ele não merece receber, nós estamos apresentando a mesma atitude de Deus para com o seu povo e de Cristo para com a sua noiva. Ele nos ama apesar de nós mesmos, ele nos ama apesar do nosso erro, e essa manifestação deste novo mandamento, apresentado em João 13, versos 34 e 35, nos ensina este paralelo com o amor de Cristo para com a sua igreja. Agora, no verso 35, há uma manifestação desse amor não como um sentimento apenas, baseado em emoções ou afinidades, mas como um tipo de ação que vai manifestar para o mundo de quem nós somos. No verso 35, a afirmação de Cristo é assim: nisto as pessoas, os outros, conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Observa então que este amor, manifesto pela atitude da koinonia, nos faz apresentar ao mundo um tipo de atitude que não é deste mundo. A koinonia manifesta na expressão de amar uns aos outros, nos leva a apresentar a este mundo um tipo de amor chamado de encarnacional. E este amor encarnacional está também expresso em João 14, verso 23, quando Jesus diz assim, João 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. O texto de João aqui nos mostra que exatamente quando nós amamos uns aos outros e cuidamos dos nossos irmãos numa atitude fraterna de koinonia,
Nós estamos manifestando para o mundo um tipo de sentimento que esse mundo não conhece, um tipo de sentimento e de atitude que esse mundo não tem como natural, porque nós amamos aqueles que não merecem, amamos aqueles que não fazem por merecer, nós representamos a atitude divina para esse mundo. Por isso, o amor, como uma manifestação dessa koinonia, é uma expressão para esse mundo de que nós somos governados por uma outra ética, uma ética pautada na presença de Cristo conosco todos os dias. E por isso, tendo esse amor encarnacional, representativo de Deus, nessa nova ética é que as pessoas vão começar a perceber na igreja um ambiente diferenciado, um ambiente onde há outros valores e por isso ela é uma instituição separada. O amor também, conforme a koinonia nos leva, é um amor totalmente estimulante. Além de ser encarnacional, ele é revelador e estimulante, porque ele revela a glória de Cristo em nós. Nós faremos além e acima das nossas expectativas e da nossa força. Por isso que esse amor koinônico da koinonia, ele ao mesmo tempo que manifesta e revela a ação de Deus, ele revela quem está entre nós e quem nos ensina essa ética, que nos leva a um estímulo de fazer com que esse amor chegue a outras pessoas. A cadência do movimento de koinonia nos mostra que essa presença de Jesus, nos estimulando a comunhão, a manifestação do amor uns para com os outros, constrói um ambiente estimulante, onde mais e mais nós queremos que pessoas sintam esse amor e recebam essa graça, essa dádiva que vem do Evangelho. Portanto, a koinonia, como uma primeira marca da igreja, nos leva a pensar que quando amamos uns aos outros, não por sentimento ou por deliberações pessoais, mas amamos uns aos outros com obediência ao mandamento, essa atitude nos leva a revelar a este mundo a ação de Deus para com os pecadores, o amor encarnacional, nos leva a revelar qual a ética que governa as nossas decisões. Ela revela a ética do reino. E, por fim, ela nos estimula a levar este amor além das fronteiras da igreja. É um amor que nos leva a um movimento de missão e que nos une com uma comunidade inteira que ama o seu próximo. A koinonia, como marca da igreja, nos leva a um estímulo de cada vez mais e mais manifestar esse amor às pessoas que sofrem, mais e mais manifestar esse amor àqueles que necessitam desta revelação da graça divina. A segunda característica que preciso destacar da igreja é a sua função do querigma, ou a sua função querigmática. A palavra querigma é um termo grego que tem a ver com proclamação, pregação, anunciação. E a segunda marca da igreja, a segunda característica essencial da igreja de Cristo, é que além da koinonia, ela exerce a sua função proclamadora do querigma. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 9, texto conhecido por muitos. Romanos, capítulo 10, verso 9. E lá o texto diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se a primeira característica da igreja é marcada pelo verso que ameis uns aos outros, a segunda característica da igreja é marcada pela primeira confissão doutrinária da igreja de Cristo, o primeiro credo apostólico. E esse credo apostólico é resumido numa simples e poderosa frase: Jesus Cristo é o Senhor. Quando falamos da função proclamadora da igreja, a função querigmática da igreja, nós estamos falando que provavelmente uma das grandes marcas do nosso discurso, independente daquilo que fazemos ou como fazemos, é a de anunciar o senhorio de Cristo sobre todas as áreas desta existência. O querigma, como uma marca da igreja, apresenta para todos aqueles que estão dentro e fora da igreja que existe um Senhor sobre tudo e sobre todos. E esse Senhor governa toda a existência e toda a criação se submete à sua vontade. É basicamente o que Paulo fala também aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 ao 23, quando ele apresenta o senhorio cósmico de Cristo e como Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Observemos que ao longo do primeiro século, ainda no Novo Testamento, havia um impulsionamento missionário para os quatro cantos do Império Romano.
após o episódio do Pentecostes, nós temos os discípulos saindo às ruas proclamando uma única verdade: Jesus é o Senhor. Por exemplo, em Atos 2, verso 37. Antes disso, nós temos João Batista proclamando em alto e bons sons, em Mateus capítulo 3, que Jesus, ou aquele que vem trazendo o reino de Deus, é aquele que deve ser adorado. Em Lucas capítulo 4, nós temos Jesus declarando o reino e o seu evangelho. Toda a mensagem do Novo Testamento leva aos cristãos a uma única mensagem: Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é Senhor sobre todos. Jesus Cristo é o Senhor e tem o domínio sobre tudo. A função querigmática da igreja nos leva também a nos aprofundarmos numa reflexão sobre aquilo que fazemos. A função querigmática ou o querigma da igreja leva a igreja a pensar em sua existência, em suas programações, em sua forma de pregar, em sua forma de manifestar este amor coinônico para que a mensagem seja estabelecida: Jesus Cristo é o Senhor. Quando pensamos na função do querigma da igreja, nesta confissão querigmática, conforme alguns teólogos chamam, essa confissão é de que Jesus é o Senhor, nos leva a pensar exatamente no nosso papel neste reino. Se Jesus é o Senhor, a igreja tem apenas um Senhor e nós somos seus servos. Se Jesus é o Senhor, ele tem todas as diretrizes para a sua igreja. E por isso a igreja reconhece que no seu reino, este reino redentor, renovador, universal, aplicado em toda a terra, composto de muitas pessoas e de uma numerosa multidão, este reino tem um só Senhor, a qual nós devemos obediência, ao qual nós devemos zelo pela sua honra e pela sua majestade. Isso nos leva a pensar nas nossas ações, isso nos leva a pensar nas nossas posturas, nos nossos programas eclesiásticos, para que em todas as formas Jesus seja o Senhor, pregado dentro e pregado fora, para que mais e mais pessoas, conforme Romanos capítulo 10, verso 9, possam proclamar esta verdade, possam falar com seus lábios, confessar Jesus como Senhor e crer em seu coração. Observa que a proposta de Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, fala sobre a salvação e o selo da salvação. Ela começa com a fé no sacrifício de Jesus e é externado a partir da confissão pública, a partir da confirmação interna de que Jesus é o Senhor da minha e da nossa vida. Por isso, a missão da Igreja de Cristo, ela existe quando pessoas confessam a esse Senhor de coração. E elas confessam a partir da audição do Evangelho. Quanto mais elas ouvem o Evangelho, quanto mais esse Evangelho é pregado, quanto mais essa mensagem simples e direta do Evangelho fala sobre esse Jesus que é o Senhor, Senhor da igreja, Senhor do planeta, Senhor de toda a criação, Senhor todo-poderoso, onde nele reside toda a plenitude, mais e mais pessoas vão se agregando a esta igreja, a essa numerosa multidão, para fazer parte desse povo de Deus. A função querigmática, ela nos leva a proclamar Cristo até que ele volte ou até que ele nos chame para a sua presença. Essa é a tarefa de todo cristão, essa é a tarefa maior de toda igreja. A terceira marca, a característica da igreja, ela vem de uma forma que nós conhecemos muito bem. É a diaconia ou o serviço. Quando observamos a primeira marca, tem a ver com a comunhão, o amor que externamos uns pelos outros e também pelos que sofrem. A segunda marca é o querigma, a proclamação desta mensagem única: Jesus é o Senhor. A terceira marca está na diaconia, quando nós prestamos um serviço a todos aqueles que sofrem. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versos 30 e o verso 45. Mateus 25, verso 30 e o verso 45. No verso 30, Jesus está ensinando, Mateus capítulo 25, verso 30, que quando um servo se torna inútil no seu serviço, ele deve ser lançado fora nas trevas. É um texto que parece muito ácido, mas Cristo está definindo dentro desta perícope aqui, através das parábolas do talento,
que todos nós somos chamados para o serviço. E todos nós, em seu reino, temos uma tarefa essencial, que é de servi-lo e servir uns aos outros. No verso 45, ao falar sobre o grande julgamento, Cristo está dizendo que nós devemos trabalhar servindo aqueles que têm necessidade, é a conjuntura maior desta perícope, e encerra dizendo: em verdade vos digo que sempre que deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então a terceira marca, a marca da diaconia, tem a ver com uma das nossas principais identidades. Nós somos chamados de comunidade do amor, composta pelos discípulos de Jesus e que servem a este mundo assim como o nosso mestre veio servir. Saiu do próprio lábio do nosso Senhor dizendo que ele veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Ele ensina aos seus discípulos, através do episódio onde ele lava os pés dos seus discípulos, que se nós somos seus discípulos, devemos fazer e copiar o seu exemplo. A igreja existe para oferecer a este mundo, aos pequeninos, aos frágeis, aos doentes, àqueles que necessitam da presença salvadora de Cristo, uma manifestação prática desta salvação que chegou até nós. A diaconia, como a marca da igreja, nos coloca no nosso lugar de mordomia, prestando contas daqueles talentos que Deus nos deu a seu serviço. Basicamente, a característica da diaconia nos coloca em nossa condição de servos, e como na característica anterior, coloca Cristo como Senhor da sua igreja, e ele, como sendo Senhor da sua igreja, e nos colocando no nosso lugar de servo, nos delega tarefas e funções, nos dá trabalho para realizarmos e uma atividade essencial para fazer. Essa atividade é a de pregar o seu evangelho, é de falar do seu poder e da sua glória, levando aqueles que sofrem uma manifestação de um amor encarnacional na vida prática. Daí, os nossos ministérios de missão, os nossos departamentos de ação social, os nossos modelos de diaconia na característica da liderança exercendo seus ministérios de misericórdia, as atividades da igreja que olham para a realidade a qual estão inseridas e buscam pelo evangelho mudar as condições de sofrimento das pessoas ao redor da igreja, a acudir aqueles menos favorecidos dentro da comunidade local, a administrar as finanças, administrar os recursos, administrar as arrecadações para diminuir as desigualdades sociais dentro do corpo de Cristo, são exemplos da nossa diaconia. Nós estamos nesse mundo para servir as pessoas que são alvos do amor de Deus. Ainda não vivemos a época onde nós seremos agora servidos pelo Senhor, como manifesto nas bodas do Cordeiro. Mas enquanto estivermos nesse período chamado entre eras, a era da ressurreição e a era da parousia de Cristo, nós somos conclamados a servir como servos, como aqueles que servem como escravos, como aqueles que estão dispostos a servir, como aqueles que servem outras pessoas de dentro e fora da igreja. A diaconia é uma característica da igreja por causa da manifestação de dons que Deus derramou para o seu povo, para que ele exerça essa manifestação dos carismas para a edificação dos santos. Aprendemos na aula passada sobre uma das finalidades da igreja e de uma boa liderança é favorecer com que mais e mais pessoas alcancem essa perfeição em Cristo. E a diaconia é um exemplo com o qual nós podemos fazer a igreja em seus membros menos favorecidos em todas as suas áreas alcançarem essa plenitude em Cristo, servindo ao próximo, executando a nossa missão no serviço diaconal. A última marca é a martiria. E você vai encontrar esse termo também como um paralelo, uma tradução para o quesito testemunho. Martiria, como uma característica da igreja, vem manifesto como o nosso testemunho sobre a mensagem de Cristo. Isso está lá em Atos capítulo 1, um texto muito conhecido, Atos capítulo 1, verso 8. No texto, Lucas escreve relatando quando Jesus aparece aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. E no versículo 8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A característica da martiria, de sermos testemunhas de Cristo, ela é aplicada aqui no conceito de Lucas, no contexto de Lucas, perdão, com algumas ênfases. O termo martiria, testemunha, que vem daqui, está ligado àquela pessoa que viu um fato, que olhou e presenciou alguma coisa e agora fala a verdade sobre aquele assunto. Portanto, a martiria tem a ver com a clareza da mensagem que nós já provamos. Só pode ser testemunha de Cristo quem passou pela novidade de vida do Evangelho, que viu o Evangelho fazer efeito em sua vida e por isso ele conta essa verdade. Uma segunda observação importante sobre o termo que Atos usa para falar sobre martiria é que o mártir é aquela pessoa que faz a sua voz ser ouvida por causa daquilo que ele sabe. Ou seja, o mártir, a testemunha aqui, faz questão, se esforça para que a sua mensagem seja ouvida, porque o que ele viu e o que ele sabe é de suma importância. Isso nos leva, de novo, a fazer uma ligação entre todas essas características. A marca da martiria, de ser testemunha de Cristo, nos leva a pensar sobre como nós, enquanto igreja, temos uma tarefa essencial de, ao longo da nossa existência, termos como objetivo maior fazer com que as pessoas ouçam a nossa mensagem. E qual mensagem é? A mensagem de que Jesus é o Senhor. Nós fazemos isso a partir da manifestação prática do amor e da nova ética do Evangelho da koinonia, exercendo isso na prática pela diaconia. E a testemunha, o ser testemunha, a ação da martiria na igreja como uma de suas características essenciais, nos leva a falar desta mensagem, nos leva a pregar este evangelho, porque nós expandiremos a verdade sobre Cristo em todos os lugares. O texto de Atos, um texto usado muito em nossas campanhas de missões, em pregações missionárias, tem mais a ver, está mais ligado com quem nós somos no cotidiano. A igreja, enquanto vive a sua verdade, ela testemunha o que acontece de dentro para fora. Eu já fui transformado, eu já fui alcançado por essa verdade e eu falo desta verdade para todos os que estão ao meu redor. Em paralelo à minha vizinhança ou dentro do meu lar, eu me esforço para que essa mensagem rompa as barreiras geográficas e onde quer que haja alguém para ouvir esta mensagem, eu serei sua testemunha. Jesus é o Senhor, o Evangelho é a verdade, ele salva e liberta as pessoas. Esta marca da igreja, essa característica da Igreja de Cristo, compõe então um cenário que nos mostra que nós somos igreja na proporção em que nós primeiro somos testemunhas desta transformação que deve ter acontecido primeiramente em nós. Só pode ser testemunha quem presenciou um fato. E por isso a martiria, ela é uma das características da igreja, porque todos que estão lá já passaram pelo processo de nova vida e agora eles falam dessa verdade. Essas 4 características, elas são muito simples, mas elas são características que mostram uma igreja genuinamente cristã. Recapitulando, a diaconia, em primeiro lugar, a koinonia, mostrando que nós vivemos uma outra ética, a ética que o mundo não entende, do amor uns pelos outros como Cristo amou a sua noiva. A segunda é a diaconia, onde nós exercemos o amor na prática por aqueles menos favorecidos. Nós temos também a questão do querigma. Nós pregamos uma única mensagem e vivemos para divulgar esta mensagem. Jesus é o Senhor. E ele sendo o Senhor, tudo é para a sua glória. O que nos leva à última mensagem, à última marca, que é a martiria. Nós somos as suas testemunhas. Falamos a verdade do seu evangelho. Falamos do seu poder. Falamos daquilo que ele fez em nós. Essas 4 características, elas são importantes, porque onde quer que haja a igreja de Cristo, onde quer que haja uma igreja que se chame cristã, ela precisa manifestar essas 4 marcas, essas 4 características, de que as fazem ser uma só, fazem ser uma igreja única, uma igreja santa e uma igreja universal. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.